Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. É resenha e é Copa da Inglaterra, a FA Cup vai começar para o Chelsea, para os Blues, para o Orgulho de Londres, time que 8 vezes venceu a competição. É Charlton contra o Chelsea, terceira fase da Copa da Inglaterra no estádio The Valley. O jogo vai acontecer no sábado 10 de janeiro, às 17 horas, e a transmissão definida da ESPN e do Disney+. O Chelsea vai estrear no torneio de futebol mais antigo do mundo na temporada 25-26 como visitante. O adversário será o Charlton Athletic, time londrino, localizado na região sudeste da capital inglesa, e esse derby não acontece desde o ano de 2007, quando o Charlton, o Red Army, estava entre os participantes da Premier League. Duelo de campeões da competição, na terceira fase da Copa da Inglaterra. O Charlton tem um título, o Chelsea 8, e o Chelsea em campo depois de ser derrotado em outro derby contra o Fulham na 21ª rodada do campeonato inglês. Nesse início de resenha eu quero fazer aquele pedido de apoio e moral, nas redes sociais. O Chelsea Fan BH está espalhado pelo Instagram, pelo X, o antigo Twitter, o Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, Spotify e Amazon Music. Sempre digo que o cardápio é vasto, é áudio, é texto, é vídeo, então você pode escolher aí a maneira que preferir para acompanhar os conteúdos do Chelsea Fan BH. O Chelsea esteve em campo no meio da semana, enfrentou o Fulham Football Club, vizinho do oeste da cidade, e numa distância de 3 km de Stamford Bridge para o Craven Cottage, o Chelsea foi derrotado. Foi uma derrota com um tom de despedida, mas que no dia seguinte confirmou-se que Callum McFarlane, técnico interino que comandou os Blues por 2 partidas, será um integrante permanente da comissão técnica do novo treinador Liam Hosseini. O Chelsea, então, não resistiu ao Fulham no Craven Cottage na 21ª rodada da Premier League de 25-26. Os Blues enfrentaram os Cottages desde o minuto 22 da partida com um jogador a menos. O Marco Kurela foi expulso após falta no grande destaque e autor do segundo gol do time da casa, o atacante galês Wilson, na entrada da área. Raul Jiménez, atacante mexicano, abriu o placar em Craven Cottage após um cruzamento vindo do lado direito de seu ataque. O Fulham teve um gol anulado também, depois de análise do VAR, gol marcado por Wilson, que foi grande destaque, seguramente o melhor jogador da partida. No lance da expulsão do defensor espanhol dos Blues, Cucurella era o último homem da defesa. O lance que originou-se de um lançamento do goleiro Leno depois de ataque do Chelsea. O Wilson foi perseguido pelo Cucurella desde o campo de defesa azul. O Fulham venceu o Chelsea, atuando melhor no segundo tempo. O treinador português Marco Silva foi melhor na leitura tática do que o interino McFarlane, que não conseguiu repetir a gerência da equipe nos moldes da rodada anterior, quando duelou contra Pep Guardiola na cidade de Manchester. O atacante Liam Delap foi autor do gol dos azuis no derby, disputado às margens do rio Tamisa. O camisa 9 do Chelsea perdeu uma chance cara a cara com o bom goleiro alemão Bernd Leno. Logo em seguida, Harry Wilson colocou o Fulham em vantagem. E Liam Hosseini, novo treinador dos Blues, acompanhou sua nova equipe das tribunas ao lado do patrão e chefão da Blue Coal, Bedar Eghbali. O Mr. Eghbali, ele é acionista majoritário da Clearlake Capital e um dos sócios de Todd Bowley, que não estava presente no estádio, na gestão da Blue Coal, a empresa que comanda as ações do Chelsea. O manda-chuva dos Blues testemunhou mais um péssimo resultado do time que lhe pertence,
e após o encerramento da partida pelo árbitro Peter Banks, o que se via era a decepção de comissão técnica, de jogadores e da nova gerência dos Blues. Callum McPherson encerrou sua rápida e inesperada participação no Campeonato Inglês da Primeira Divisão, nesse ciclo 25-26, com um empate e uma derrota. Foi anunciado que ele retornaria para a gerência do time sub-21 do Orgulho de Londres e o Rossênio o recrutou nesta quinta-feira e foi anunciado que Callum McPherson não é mais treinador do sub-21, será um auxiliar permanente do jovem e emergente técnico principal inglês dos Blues. O Rossênio viu que vai ter muito trabalho para corrigir os recorrentes erros de sua nova equipe, já começou a trabalhar duro neste dia pós-derrota, e essa derrota para o Fulham que deixou o Chelsea na 8ª posição da classificação da Liga Inglesa, fora da região de Liga dos Campeões, após resultados nada favoráveis aos Blues na rodada 21 da Premier League. O novo treinador do Chelsea já chegou sabendo que sua principal missão ao término da temporada de futebol será qualificar o Chelsea para a disputa da UEFA Champions League da temporada 26-27. Não vai ser nada fácil e a cada derrota a distância em pontos dos adversários concorrentes às vagas para o grande torneio de clubes da Europa em relação ao Chelsea só aumenta. O torcedor mantém-se preocupado, várias partidas sem triunfar na Liga, queda na tabela, pressão, e o Rossênio sabe bem aonde está se metendo. Bowley e Eghbali não vão mudar suas estratégias de gestão, então acumulam-se frustrações e fica um entretenimento ruim para o torcedor do Chelsea Football Club, os Blues, o Orgulho de Londres. Ao final do apito do Peter Banks, Fulham 2, Chelsea 1, o Fulham consegue sua 4ª vitória sobre os Blues na história da Premier League. O treinador interino e agora membro da comissão dos Blues, auxiliar da comissão permanente, após a partida, deu a sua coletiva pós-jogo e todas as palavras foi registrada e devidamente publicada pelo Bob Vincent, setorista dos Blues na Inglaterra, que trabalha no jornal Football London. Recomendo aí todo mundo acompanhar o Football London com grandes resenhas. E a primeira pergunta foi qual o impacto do cartão vermelho no jogo, né? O Marco Kurela expulso. O McPherson respondeu assim: provavelmente estou muito desapontado com o fato de que estávamos a entrar no nosso ritmo quando, naquele momento, começamos a perceber quais eram as soluções contra o Fulham e como eles se organizavam defensivamente. Veio numa altura muito má para nós. Então, sim, acho que afetou muito o jogo. O outro cartão vermelho, há algum problema disciplinar no clube? Perguntou. O McPherson respondeu: obviamente tem se falado muito sobre os cartões vermelhos nessa temporada. Não acho que esse cartão vermelho seja por indisciplina. Isso é futebol. Isso acontece no futebol. Fica em situação de 1 contra 1 e o Mark é um dos melhores defensores do mundo. Portanto, ele defenderia essa situação 9 em cada 10 vezes. O Harry Wilson é inteligente e também demonstrou qualidade. É um jogador muito bom. Então fomos apanhados do ponto de vista futebolístico e estrutural. Portanto, esse cartão vermelho não é falta, não é indisciplina. Os 3 cartões amarelos logo a seguir são algo que teremos que analisar, mas diria que não queremos que isso aconteça novamente. Já analisou, né? Já não gostou. Os jogadores receberam cartões por reclamação. Eu diria que eles mostraram disciplina ao não receberem outro cartão amarelo num jogo difícil com 10 jogadores. Portanto, pode-se ver isso de 2 maneiras. E é definitivamente algo que temos que analisar. Não estou a fugir disso, mas aquele cartão vermelho não foi por indisciplina. É uma questão cultural? Aí o McPherson devolveu a pergunta: o que é uma questão cultural? Aí o Bob Vincent diz: disciplina em termos da cultura da equipe, você acha? Aí ele devolveu com uma pergunta: de que maneira? O Vincent deu a resposta assim: bem, em termos do cartão vermelho ter sido dado
e os jogadores tenham discutido com o árbitro, isso é algo que você ou Liam Hosseini podem retirar da cultura da equipe e abordar. Aí o McFarland respondeu: não é uma questão cultural. Provavelmente é a emoção do jogo, provavelmente é a sensação do jogo. Esses rapazes querem muito vencer. Eles são competitivos, eles deixaram as emoções tomarem conta, assim como eu fiz quando recebi um cartão amarelo. O que não quero fazer, portanto, não é a cultura. Esses rapazes são ótimos, grandes lutadores, grandes competidores. Eles vão aprender com isso. Falamos com eles sobre isso, aprendemos e melhoramos. O que viu no Liam Delap durante o tempo em que trabalhou com ele e qual será a importância disso? Perguntou o jornalista ao McFarland. A resposta é: achei o Liam brilhante quando ele entrou em campo no Etihad. Dava para ver que ele estava determinado contra o seu antigo clube. Ele nos deu uma saída real. A sua participação com os companheiros e sua capacidade de segurar a bola foram excepcionais. As circunstâncias estavam difíceis esta noite, sendo o único número 9 e com 10 jogadores em campo. Mas, mesmo assim, você o vê lutar, intimidar, controlar os zagueiros e nos levar para frente. Ele teve uma grande oportunidade que deve ter ficado desapontado por ter falhado, que foi uma experiência, uma excelente jogada dele e de Cole Palmer. Estou muito contente por ele ter marcado o gol. Ele merece, vai ganhar confiança e com isso espero que o seu desempenho se mantenha a este nível. Perguntado, parece que o Chelsea melhorou quando joga com 10 jogadores? A resposta foi curta. Eles tiveram muita prática, né? Treinaram muito, né? Muito treinamento. Qual foi a sua mensagem no intervalo em termos de como queria que eles abordassem o resto do jogo? Foi perguntado o Callum McFarland. A resposta: isso muda os seus planos dentro e fora da posse de bola e o que você quer fazer. Se você assistir aos primeiros 20 minutos, fomos muito agressivos na pressão, realmente adotando pressões homem a homem, estruturas homem a homem. Conseguimos 3 ou 4 vezes nos primeiros 20 minutos. Isso muda. Não se pode realmente pressionar assim com 10 jogadores. Tivemos que ser um pouco mais compactos, lutar, defender a nossa área e esperar pelos momentos certos. Acho que fizemos isso muito bem. Acho que tivemos muitos momentos no segundo tempo em que marcamos o jogo e que poderíamos ter marcado o gol. Acho que defendemos a nossa área muito bem, exceto, para ser justo, uma jogada de alto nível de Harry Wilson para ganhar o jogo. Essa foi a mensagem no intervalo. Vamos ter que lutar, vamos ter que nos esforçar. O plano de jogo é diferente, mas vamos aceitar isso. Respondeu o Callum McFarland sobre a gerência durante o intervalo. Posso verificar por que você recebeu o cartão? A resposta: não tenho certeza, reclamar da decisão do árbitro. Vai voltar para a equipe sub-21 agora? Pelo que sei, voltamos para a equipe sub-21 amanhã. Eles vão jogar à noite. Na verdade, não sei o resultado. Adoraria saber o resultado. Alguém sabe? O McFarland não vai retornar para a equipe de base, vai continuar na comissão técnica principal do Chelsea. Sobre o resultado que ele perguntou da equipe do 21, o Bob Vince respondeu que o Chelsea perdeu por 6-2. Aí ele respondeu, né? Ok, voltarei para o Sub-21 e nos prepararemos para o Crystal Palace no sábado. Não vai, o McFarland agora é do time principal dos Blues. Perguntado, né? Vimos Hosseini chegar com a equipe e o treinador. Quanta influência ele teve no jogo? Resposta: Liam chegou ontem, provavelmente 1 hora antes do treino. Estávamos a ter uma reunião da equipe para definir como seria o treino. Ele chegou antes disso. Falou com os jogadores sobre como está entusiasmado por estar no clube, os seus valores, o que quer trazer para a equipe, quais são os objetivos. Depois afastou-se e assistiu ao treino. Conversei com o líder depois do treino para saber o que ele achou do plano de jogo e das reuniões, porque ele assistiu às reuniões em outro momento. Ele viu o treino, observou-nos treinar, depois conversei com ele sobre o que vamos fazer hoje. Como ele chegou à tarde, já fizemos a preparação, então ele deixou isso a nosso cargo. Além de palavras de incentivo e elogios ao trabalho que fizemos, ele nos deu liberdade para escolher a equipe e decidir as táticas. De qualquer forma, temos uma visão bastante semelhante sobre o futebol. Então, se fosse completamente o contrário, talvez fosse diferente. Ele tem sido muito respeitoso e confiante e nos deixou continuar com o nosso trabalho antes de começar a trabalhar com o grupo de jogadores e iniciar assim
o seu comando no time principal. Essa foi a coletiva pós-jogo do Callum McFarlane, treinador interino que deu lugar ao Liam Rosenior e agora também se tornou um membro permanente da comissão dos Blues. Então, veremos em jogos do Chelsea o Callum McFarlane no banco de reservas como auxiliar direto do inglês Rosenior. O Chelsea deixou o Craven Cottage, viu sua posição de quinto na tabela da classificação ser fixada em oitavo após os jogos e tem que virar a chave, porque o compromisso do final de semana será pela Copa da Inglaterra, a FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo. A Copa da Inglaterra teve sua edição inaugural no ano de 1871, temporada 71-72. O maior vencedor da competição é o Arsenal, com 14 títulos, seguidos de Manchester United, com 13 títulos, e depois Liverpool, Tottenham e Chelsea, com 8. São mais de 700 equipes disputando a competição a cada temporada, das equipes amadoras, semiprofissionais, profissionais, e sempre procuram o sonho de disputar a grande final no estádio de Wembley. A equipe inglesa que mais participou de edições da Copa da Inglaterra é o Nottingham Forest, junto do Notts County, as equipes de Nottingham, com 138 participações. Depois vem o Aston Villa com 137 e então Blackburn Rovers e Sheffield United com 135 participações. O Chelsea e o Charlton Athletic, equipes que vão se enfrentar nessa terceira rodada, foram fundados no ano de 1905, portanto, tem menos participações na competição mais antiga do futebol. O Chelsea está na lista como o 43º time que mais disputou a Copa da Inglaterra, com 111 participações. Total de 430 jogos, 795 gols marcados. Um grande número dos Blues do Orgulho de Londres, 8 vezes campeão da competição. Já o Charlton Athletic, nosso adversário, tem registrados apenas 97 participações na FA Cup, sendo a equipe de número 70 a mais entrar em campo pela competição inglesa. Num total de 241 jogos, marcou 357 gols na competição. Lembrando também que a Copa da Inglaterra permite que equipes do país de Gales estejam na disputa pela taça, pela glória em Wembley. A temporada 2025-2026 da FA Cup será registrada como a de edição número 155, um total de 17.928 jogos até o início dessa terceira fase, com mais de 55 mil gols marcados. A média de gols histórico da Copa da Inglaterra está registrada em 3,9 gols. Em 25-26, a FA, a Football Association, registrou 733 equipes participantes. Então, o Arsenal tem 14 títulos, o time que mais atuou pela competição é o Manchester United, com 488 jogos, equipe que também marcou mais gols na competição. O Manchester United tem registrado na história da FA Cup 912 gols, como o melhor ataque. O primeiro campeão da Copa da Inglaterra foi a equipe do Wanderers FC, que bateu na grande final o Royal Engineers. O Wanderers FC, nas 7 primeiras edições da FA Cup, entre os anos de 1871 e 1877, venceu a competição 5 vezes. Numa época em que equipes que estamos acostumados a assistir frequentemente, semana a semana, não existiam ou ainda não tinha hegemonia na competição. Só para se ter ideia, 1872
1873, a Copa foi vencida pelo Wanderers FC. Em 1874, pelo Oxford University. 1875, o Royal Engineers, que perdeu a primeira final da história da Copa da Inglaterra para o Wanderers. 1879, o Old Etonian foi o campeão. 1880, o Clapham Rovers venceu o torneio. 1881, o Old Cartoonians. Old Etonians venceu novamente no ano de 1882 e então, 1883, o Blackburn Olympic foi o campeão da Copa da Inglaterra. Então, começaram a surgir nomes de equipes que estamos muito acostumados e já assistimos até em Premier League. Entre os anos de 1884 e 1891, o Blackburn Rovers foi campeão do torneio por 5 vezes, em 1884, 85, 86, 90 e 91. O Aston Villa, atual terceiro colocado e postulante a título da Premier League no ano de 2024-25, faturou a competição pela primeira vez na temporada 1886-87. O West Brom Albion, em 1887-88, faturou o título. Então, em 1888-89, o Preston North End. O Chelsea, fundado em 1905, só foi sentir o gostinho do título da Copa da Inglaterra no ano de 1970, mas em 1915 soube o que era disputar o título, mas foi derrotado pelo Sheffield United na final. Nosso adversário da terceira fase, o Charlton Athletic, sentiu como é ser o campeão da Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril de 1947, o Charlton venceu o Burnley por 1-0 diante de 98.215 torcedores no estádio de Wembley. Vamos falar mais disso, vamos falar mais dessa campanha do Charlton e do Chelsea na FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo. O atual campeão da Copa da Inglaterra é o Crystal Palace, que na temporada passada bateu o Manchester City na final no estádio de Wembley no dia 17 de maio de 2025. A terceira rodada da Copa da Inglaterra já está definida, será disputada entre os dias 9 e 12 do mês de janeiro de 2026. E as partidas são as seguintes: o Port Vale vai receber o Fleetwood Town, o Preston North End encara o Wigan, Wrexham contra Nottingham Forest, Milton Keynes Town contra Oxford United, Wolverhampton e Shrewsbury Town, Cheltenham Town contra Leicester City, Everton contra o Sunderland, Macclesfield e Crystal Palace, atual campeão, Burnley e Millwall, Fulham e Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Brentford, Salford City contra o Swindon Town, o Boreham Wood contra Burton Albion, Stoke City contra o Coventry City da lenda Frank Lampard, que está em iminente acesso à primeira divisão, à Premier League na próxima temporada. O Newcastle em St. James Park vai receber o Bournemouth em jogo de equipes da Premier League. O Manchester City deve ter facilidade contra o Exeter City no Etihad. O Ipswich Town da segunda divisão vai enfrentar o Blackpool, Doncaster Rovers e Southampton. Tottenham contra Aston Villa, novo confronto de times de Premier League. Cambridge United contra o Birmingham City. Brisbane Town, que na Copa da Liga eliminou o Manchester United, na Copa da Inglaterra vai, nesta terceira fase, encarar o Weston-super-Mare. O Bristol City vai receber o Watford. Charlton, no estádio de Vale, vai encarar o Chelsea, jogo de campeões de Copa da Inglaterra. Um título do Charlton, 8 dos Blues. No dia 11 de janeiro, o Derby County, jogo no domingo, Derby County contra o Leeds United, Portsmouth contra Arsenal, Norwich City e Walsall, West Ham contra Queen's Park Rangers, Derby londrino,
primeira divisão contra a segunda, Swansea City contra o Queen's Park Rangers, Hull City contra Blackburn Rovers, Sheffield United vai receber no Bramall Lane o Mansfield Town, o Manchester United em Old Trafford vai ter um adversário de Premier League, o Brighton e Hove Albion, e no dia 12, encerrando a rodada, a terceira fase, o Liverpool em Anfield vai encarar o Barnsley. São os jogos da terceira fase da FA Cup de 2025-2026. O artilheiro da edição atual da Copa da Inglaterra é o Tyrese Shea, do Burton Albion, com 5 gols, seguido do Danny Elliott, do Macclesfield Town, do Regan Linney, do Carlisle United, do Michael Mello, do Oldham Athletic e do Ashley Fletcher, do Blackpool. Os jogadores com mais assistências são o Naki Wells, do Luton Town, o Anthony Scully, do Shrewsbury, o Adam Sesbon, do Slug Town, o Tyrese Shea, artilheiro do Burton Albion, e o Ivan Ver, do Walsall. São os nomes que se destacam na atual edição da Liga em gols e assistências. Nosso adversário, até o momento na temporada, entrou em campo 27 vezes, em confrontos da Championship, a segunda divisão, e Copa da Liga Inglesa. Na Copa da Liga Inglesa, apenas 2 partidas, né? E na Championship, foram 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, o que lhe dá a posição número 19, uma posição de certo muito perigosa, porque é um campeonato disputado por 24 equipes. Os últimos resultados do Charlton em jogos pela segunda divisão, em 29 de dezembro foi até Portsmouth e foi derrotado por 2-1. No dia 1º de janeiro recebeu o Coventry City, o líder da lenda Frank Lampard, e empatou em 1-1. No dia 4 de janeiro viajou até Blackburn e não venceu, empatou com o Blackburn Rovers num confronto de equipes campeãs da FA Cup. O próximo confronto, no dia 10, no sábado, contra o Chelsea, em casa, no estádio The Valley. Após o Chelsea, o Charlton, novamente do The Valley, vai ter um confronto contra o Sheffield United, válido pela segunda divisão. Na Copa da Liga Inglesa, o Charlton venceu o Stevenage em casa por 3-1, mas fora acabou derrotado pelo Cambridge United pelo mesmo placar. Já o Chelsea, que está em mais competições na temporada do que o Charlton Athletic, é o 8º da Premier League e vai estrear na Copa da Inglaterra nessa terceira rodada. Tem iminente disputa da fase semifinal da Copa da Liga Inglesa e ainda está na disputa da Champions League na fase de Liga. Em 6 jogos de Champions League, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na Premier League, 21 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Na Copa da Liga, 3 jogos, 3 vitórias, marcou 9 gols e sofreu 5. 30 jogos do Chelsea na temporada, 28 sob o comando de Enzo Maresca, que não é mais treinador, 2 sob o comando de Callum McFarlane, e Liam Hosseinion será o treinador dos Blues contra o Charlton no estádio The Valley. 30 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 56 gols marcados, 37 sofridos. O Chelsea, em 30 de dezembro, empatou em casa com o Bournemouth. Em 4 de janeiro, outro empate em Manchester contra o Manchester City, no Etihad. E no dia 7 de janeiro, derby, derrota para o Fulham por 2-1. No sábado, vai ser visitante contra o Charlton na Copa da Inglaterra, e após o Charlton segue na disputa de Copas, tem o primeiro jogo semifinal em Stamford Bridge contra o Arsenal no dia 14 e retorna à Premier League no dia 17 de janeiro para um jogo também em Stamford Bridge, mais um derby londrino contra o Brentford, mais um time do oeste da capital da Inglaterra. Charlton Athletic Football Club é um time de futebol sediado no distrito, no bairro de Charlton, sudeste da capital inglesa.
time fundado em 1905 e joga no estádio The Valley. Estádio bom, com uma boa capacidade de público, mais de 27 mil espectadores, e são os Red Army, os The Addicts, né? Gerenciado pelo treinador Nathan Jones, time que está bem na parte de baixo da Championship. O time do Charlton da região tem como rivais o Crystal Palace, o Millwall e o West Ham. O time foi aceito na Football League no ano de 1921, conseguiu a promoção para a primeira divisão em 1936. O Charlton foi vice-campeão da primeira divisão em 1937, foi quarto colocado em 1938 e terceiro no ano de 1939. Foi, entre as principais equipes da primeira divisão, a mais consistente das 3 temporadas anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial. O sucesso continuou no pós-guerra, quando a equipe foi vice-campeã da Copa da Inglaterra em 46 e campeã uma temporada depois, no ano de 1947. Então, 46-47, o Charlton Athletic Football Club é uma equipe bem forte, uma equipe bem relevante. É o adversário do Chelsea, né? Faz tempo que não se enfrentam. Desde 2007, o Charlton convivendo com as divisões inferiores do futebol da Inglaterra. O Chelsea vai ao The Valley, que está localizado no sudeste de Londres. É casa do Charlton desde 1919 e é esperado uma atmosfera de torcedores, né? Times de divisões inferiores, o Charlton está na segunda divisão, quando tem a oportunidade de encarar um grandão da primeira, os caras fazem ali uma grande festa e querem a todo custo comemorar, nem que seja nesse ano, uma vitória sobre o clube, né? O The Valley, que foi construído, inaugurado no ano de 1919, foi reformado em 91, teve sua capacidade aumentada em 98, e entre os anos de 1985 e 1992 ele esteve fechado justamente aí para essa reforma, né? A história registrada em alguns lugares sobre o estádio é a seguinte, né? O Charlton, né, o clube, encontrou uma área que estava abandonada em Charlton, no sudeste de Londres, mas não tinha dinheiro suficiente para construção completa de um estádio. Então, um grupo de torcedores ajudaram a escavar parte do terreno e com material dali construíram arquibancadas improvisadas. E o Charlton Athletic tem aí o seu estádio, né? Registros sobre o gramado do estádio dão conta de que é um campo com 102 metros de comprimento por 67 de largura. Então, o Chelsea está acostumado ali com Stamford Bridge e vai ser muito bem recebido no The Valley. O Charlton Athletic Football Club, clube fundado em 1905, no dia 9 de junho. O Chelsea é de 10 de março. O histórico geral de partidas entre Blues e os The Addicts registram na história 71 jogos, 32 vitórias do Chelsea, 16 empates e outros 23 do Charlton. Na FA Cup, apenas 2 vezes os times se encontraram, nos anos de 1963 e no ano de 1995. Nas 2 ocasiões, o Chelsea avançou, vencendo pelo placar de 3-0. Em 1963, Charlton 0, Chelsea 3, o jogo aconteceu no estádio The Valley, e em 1995, Chelsea 3-0, o jogo aconteceu em Stamford Bridge. Para a gente deixar bem registrado aqui nesta nossa resenha de Copa da Inglaterra, Charlton versus Chelsea,
O jogo do dia 6 de março de 1963 foi válido pela quarta rodada no estádio The Valley e o Chelsea venceu por 3-0 diante de 37.907 pessoas. Olha só como cabia mais gente no estádio naquela época, né? Portanto, no ano de 2025, 10 mil torcedores a menos podem assistir o Charlton contra seus adversários no estádio The Valley. Os gols do jogo de 6 de março de 1963 foram marcados por Jimmy Mulholland, Bert Murray e Bobby Tamblyn, o segundo maior artilheiro da história dos Blues, com 202 gols. O Chelsea tinha em campo Peter Bonetti, Ken Shelito, Ed McCready, John Mortimer, Graham Moore, Terry Venables, Frank Upton, Frank Blunston, Bert Burry, Bobby Tamblyn e Jimmy Mulholland. Um detalhe dessa equipe: Peter Bonetti, um dos maiores da história, afirmo dizer que se não tivesse existido Peter Cech anos depois, Peter Bonetti seria sem dúvida o maior goleiro da história. Mas um detalhe interessante: Ken Shelito, Ed McCready, Terry Venables são atletas da época e posteriormente se tornaram treinadores do Chelsea Football Club. E uma figura que estava nesse Charlton e Chelsea de 63 merece ser registrado nesta edição, nesta nossa resenha do Chelsea Fan BH, como um dos gigantes do Chelsea. É nada mais, nada menos do que o lateral esquerdo, o defensor escocês, lendário jogador do time, ex-treinador Eddie McCready. Edward Graham McCready, ou Eddie McCready, é um ex-jogador de futebol nascido na cidade de Glasgow, na Escócia. McCready era jogador de defesa, lateral esquerdo, e começou a jogar futebol no final dos anos 50. 1959, na equipe do East Stirlingshire Football Club, clube que possui apenas conquistas de divisões inferiores do futebol da Escócia, uma equipe da cidade de Falkirk. O McCready logo iniciou sua história no Chelsea na temporada de 1962-63, justamente no ano em que o Chelsea bateu o Charlton na Copa da Inglaterra. Jogou com regularidade. Em apenas 3 de 12 anos defendendo a camisa dos Blues, jogou um número inferior a 20 partidas. Foram as temporadas de 70-71, 71-72 e 1973-1974. Viveu uma época do orgulho de Londres, onde títulos foram conquistados: a Copa da Liga Inglesa de 64-65, a Copa da Inglaterra de 69-70 contra o Leeds United, o primeiro título, e também na Recopa da Europa em 1971, batendo o Real Madrid. O defensor Blue foi contemporâneo de verdadeiras lendas do futebol inglês, como Peter Bonetti, Peter Osgood, o Ron Harris e o Ian Hudson, por exemplo. Ed McCready atuou em toda a sua carreira no Chelsea, carreira profissional. Foram 12 temporadas, de 1962 até 1974. Entrou em campo vestindo a camisa do Chelsea em 410 oportunidades, marcou apenas 5 gols, defendeu a seleção nacional da Escócia 17 vezes e marcou também apenas um gol. Ed McCready encerrou sua carreira de jogador profissional de futebol em 1973. Se tornou treinador, foi técnico do Chelsea na temporada 75-76, mas permaneceu pouco tempo no cargo de gerente dos Blues. Está no hall dos gigantes e das lendas do Chelsea Football Club, o Eddie McCready, lateral esquerdo escocês, que estava no primeiro de 2 jogos entre o Chelsea e o Charlton Athletic na história da Copa da Inglaterra. A segunda vez que Chelsea e Charlton se encontraram pelo torneio de futebol mais antigo do mundo aconteceu em 7 de janeiro de 1995. Foi em Stamford Bridge,
diante de apenas 24.485 pessoas, também pela terceira fase da Copa da Inglaterra. 3-0 para os Blues, gols do Gavin Peacock, do Frank Sinclair e do John Spencer. O Chelsea foi escalado com Dimitri Karin, goleirão russo, Steve Clarke, lateral escocês, Werlan Jonsson, defensor nascido na Noruega, o Jacob Kuhlberg, dinamarquês, Frank Sinclair, jamaicano, e uma base inglesa, uma base britânica de meio e ataque com os ingleses Scott Minto, Gavin Peacock, Nigel Spackman, Paul Furlong e Mark Stein, nascidos na Inglaterra, e o John Spencer, atacante escocês. Entraram ainda no jogo o inglês Ed Newton no lugar do Mark Stein. Foi o segundo jogo entre Blues e Addicts na história da Copa da Inglaterra, segundo avanço do Chelsea, antes quarta rodada, depois terceira rodada, e o Chelsea seguiu, tendo o Ed McCready em 1963 como um ídolo e em 1995 o goleiro russo Dimitri Karin. E vamos falar um pouco sobre a história desse ícone blue dos anos 90. Dmitry Viktorovich Karin era goleiro e marcou época quando defendia as cores do Chelsea Futebol Clube. O Karin disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 1994, jogou contra o Brasil, defendeu a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Olimpíada de Seul em 1988 na Coreia do Sul. O Karin nasceu em Moscou, começou a jogar futebol no início dos anos 80, foram 5 anos no Torpedo Moscou, mas jogou pouco. Entrou em campo apenas 6 vezes. Em sua última temporada pelo clube moscovita, a de 1986-1987. O Karin deixou o Torpedo e se transferiu para o Dinamo Moscou. Permaneceu na equipe da capital soviética até 1990, sem atuar. Dmitry, enquanto defendeu times da extinta União Soviética, só atuou na capital do país. Depois do Dinamo Moscou, o goleiro mudou de camisa e assinou contrato com o CSKA. Foram 3 anos no gigante soviético e, posteriormente, russo, entrando em campo apenas nos 2 últimos. Foram somente 7 jogos. Chegado o momento do grande salto de competitividade na carreira de jogador de futebol, welcome to England, Dmitry. Dmitry Karin se mudou para a Inglaterra na temporada de 1992-93, quando iniciou-se a trajetória do goleiro russo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não mais existia. Em sua primeira temporada vestindo a camisa dos Blues, o Orgulho de Londres, Karin entrou em campo apenas 5 vezes. Começou a jogar com regularidade na temporada de 1993-94, atuando em 51 jogos do Chelsea naquela ocasião. Karin permaneceu no Orgulho de Londres por 7 anos, deixou o Chelsea em 1999 e foi se aventurar na Liga Escocesa de Futebol, quando assinou um contrato com o Celtic Football Club, mas jogou pouco. Em 3 anos vestindo a camisa verde e branca dos escoceses, Dmitry entrou em campo 9 vezes. Seu último clube profissional foi o AFC Hornchurch, atualmente da Non-League Premier, da capital da Inglaterra, equipe londrina. Dmitry Karin, o bom goleiro que, entre outras coisas, se destacava pelos kits extravagantes que usava nos jogos, foi atleta profissional por 21 anos. Entrou em campo 205 vezes, vestiu a camisa do Chelsea em 146 delas e tem no currículo 15 títulos internacionais. Sem dúvida, um gigante do futebol, um gigante do Chelsea e mais um que marcou história em confrontos contra o Charlton Athletic na Copa da Inglaterra. Ed McCready em 1963, Dmitry Karin em 1995.
Karim Macready, gigantes do futebol, gigantes do Chelsea. É Copa da Inglaterra, é Charlton versus Chelsea. É muita história registrada ao longo de todos os anos de muitas temporadas. Fora esses dois confrontos pela Copa da Inglaterra, em que o Chelsea avançou nas duas vezes, vencendo pelo placar de 3-0, também se enfrentaram duas vezes na Copa da Liga Inglesa e uma vez na extinta Full Members Cup no ano de 1995. Na Copa da Liga Inglesa, Charlton e Chelsea se encontraram em 1963 em Stamford Bridge, com o Chelsea vencendo por 6-2, e no ano de 2005 houve empate em 1-1, também com o jogo em Stamford Bridge. Nessa partida da Copa da Inglaterra, disputada em 26 de outubro de 2005, era a terceira rodada da Copa da Liga, com 42.198 pessoas em Stamford Bridge. Gols do Chelsea, John Terry. Gols do Charlton, o Darren Bent aos 45 minutos. E detalhe, nos pênaltis, o Charlton venceu por 5-4. Só para você ter ideia, essa eliminação do Chelsea para o Charlton na Copa da Liga foi com a seguinte formação: Carlo Cudicini no gol, Wayne Breed, Robert Hood, Paulo Ferreira e o John Terry, Michael Essien, Jeremy Adrian Robben e Shaw Wright Phillips, Hernan Crespo e Edu Gudjohnsen, treinador José Mourinho. Entraram no jogo ainda Joe Cole, Frank Lampard e Didier Drogba, nos lugares de Wright Phillips, Wayne Breed e Hernan Crespo. O Charlton tinha Stephen Anderson no gol, Herman Heidarson, finlandês, na lateral direita. Na sequência, Luke Young, Karkuri, Chris Powell, Darren Ambrose, Matt Holland e Brian Hughes, Danny Murphy, Darren Bent e Dennis Romedal. Entraram ainda Jerome Thomas, Jay Bothroyd e Rodostin Krishichev nos lugares de Romedal, Ambrose e o Murphy. Michael Essien, Jeremy e John Terry receberam cartões amarelos na partida, e o Brian Hughes também estava nessa partida e levou um cartão amarelo aos 32 minutos. Peter Cech, Lassana Diarra não foram utilizados por José Mourinho naquela ocasião. Só para ficar registrado, o Chelsea foi eliminado na Copa da Liga em 2005, 26 de outubro de 2005, em Stamford Bridge, 5-4 nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. As penalidades foram as seguintes: o Robben foi o primeiro a bater e marcou. O Robert Hood, zagueiro alemão campeão pelo Leicester City da Premier League, perdeu sua cobrança. O Gudjohnsen, o Lampard e o Drogba marcaram. No Charlton, o Bent marcou, o Boytrud, Holland, o Heiderson e o Hughes todos marcaram. Então, com o desperdício da penalidade pelo Robert Hood, o Chelsea foi eliminado na terceira fase da Copa da Liga Inglesa pelo Charlton no ano de 2005. O Chelsea do José Mourinho, o Chelsea que naquela temporada seria bicampeão da Premier League. Histórias de Charlton e Chelsea pelo mundo da bola, pelos gramados do futebol da Inglaterra. Títulos das equipes na competição. A Copa da Inglaterra está em sua edição de número 155. Então, dessas 155 vezes em que a taça foi disputada, em 9 delas o Chelsea e o Charlton ficaram com o troféu. O Chelsea, 8 títulos, foi campeão pela primeira vez em 1969 e 70 diante do Leeds United. Depois, 27 anos se passaram até bater o Middlesbrough em 1997, o Aston Villa em 2000, e então seguiu-se 2007, 2009 contra o Everton e 2010 contra o Portsmouth. No ano de 2007, o Chelsea faturou a FA Cup, já tinha deixado para trás o José Mourinho, batendo o Manchester United em 19 de maio de 2007 por 1-0
Na prorrogação, quem marcou o gol foi Didier Yves Drogba Teble. O 7º título de FA Cup foi em 2012 contra o Liverpool e a última vez que um jogador do Chelsea levantou a taça de campeão da Copa da Inglaterra aconteceu no ano de 2018, quando Antônio Conte era treinador da equipe, e a campanha dos Blues naquela edição foi a seguinte, até a grande final contra o Manchester United. Na terceira fase, em 6 de janeiro de 2018, o Chelsea estreou contra o Norwich City, fora de casa, empate em 0-0, precisou da partida replay, novo empate em 1-1, então os Blues venceram nas penalidades por 5-3. Na quarta rodada, o Chelsea teve pela frente o Newcastle em Stamford Bridge em 28 de janeiro de 18 e venceu por 3-0. Na fase seguinte, quinta rodada, oitavas de final, o Chelsea encarou em casa a equipe do Hull City e venceu em 16 de fevereiro de 2018 pelo placar de 4-0. Na fase de quartas de final, Leicester City no estádio King Power, e na prorrogação o Chelsea venceu por 2-1. Detalhe, gols da partida: Álvaro Morata, Pedro Rodrigues e Jamie Vardy. O Morata abriu o placar aos 42, o Vardy empatou aos 76 e na prorrogação o Pedro, aos 105, colocou o Chelsea na fase de semifinal. O Conte escalou o Chelsea, que bateu o Leicester nas quartas de final da Copa da Inglaterra de 17 e 18, última vez que o Chelsea foi campeão, com Cabageiro, Moses, Aspilicueta, Rudiger e Christensen, Alonso, Kanté, Bakayoko, William, Morata e Hazard. Entraram no jogo ainda Gary Cahill, Cesc Fábregas, o Pedro e o Olivier Giroud. O Leicester tinha em seu comando o treinador Claude Puel, que escalou Kasper Schmeichel, Dennis Simpson, Harry Maguire e Wes Morgan, Ben Chilwell, que depois se tornou um Blue, e Bohan Ndidi Albrighton, Riyad Mahrez e Renato e Jamie Vardy. Entraram no jogo ainda o Adrien Silva, o Okazaki, o Diabaté e o Demarai Gray. O Chelsea avançou de fase e nas semifinais encarou o Saints do Southampton em Stamford Bridge em 22 de abril de 2018 e venceu por 2-0. O Manchester United, na outra semifinal, bateu o Tottenham por 2-1 e foi ao Wembley tentar bater o Chelsea. O Manchester United de José Mourinho, mas ficou com a medalha de vice-campeão, porque Antônio Conte venceu a Copa Nacional Inglesa com os Blues, com o Chelsea Football Club. Conquista essa que foi a última do Orgulho de Londres. Após a temporada 17-18, o Chelsea chegou a outras 3 finais seguidas, sendo derrotado em todas por Arsenal, por Liverpool e por Leicester City. Nosso adversário de 2026, o Charlton Athletic, tem títulos relevantes. Tem uma Copa da Inglaterra no ano de 1947, quando derrotou o Burnley na final por 1-0 diante de 99 mil pessoas em Wembley. E também tem um campeonato inglês da segunda divisão no ano 2000. Tem uma terceira divisão em 2012, tem um vice-campeonato da Copa da Inglaterra em 1946, tem um título da terceira divisão nos anos de 1929 e 35, portanto, 2 campeonatos, e campanhas de destaques no campeonato inglês da primeira divisão em 1937, vice-campeão, segunda divisão, vice-campeão em 36 e também 86. Esse título da FA Cup da temporada 46-47 merece ser destacado e vamos citar, vamos deixar registrado aqui a campanha
do Charlton Athletic na edição de 1946-1947, no torneio de futebol mais antigo do mundo. O Charlton estreou contra o Rochdale na terceira rodada em 11 de janeiro de 1947, quando em casa venceu por 3-1. Na quarta fase, o adversário fora de casa foi o West Brom Albion, em 25 de janeiro de 47, vitória por 2-1. Nas oitavas de final, 8 de fevereiro de 47, um jogo em casa, vitória por 1-0 diante do Blackburn Rovers, muitas vezes campeão da Copa da Inglaterra. Fase de quartas de final, Preston North End em casa, em 1º de março de 47, vitória por 2-1. Nas semifinais, uma vitória por goleada diante do Newcastle por 4-0, jogo disputado no estádio Elland Road em Leeds, e o Charlton passou por cima dos Magpies. Na grande final, o Wembley, 26 de abril de 1947, 98.215 torcedores, Charlton 1, Burnley 0, gol de Chris Duffy. Os eternizados campeões da Copa da Inglaterra pelo Charlton Athletic são os seguintes. Treinador era o Jimmy Seed, treinador inglês. O Charlton tinha Sam Bartram no gol, Jack Shreve, Peter Krug, Bill Whittaker e Harold Phillips, Bert Johnson e Gordon Hurst, todos ingleses, fazendo os setores de defesa e meio-campo. O escocês Chris Duffy no meio-campo, Bill Robinson, Danny Dawson e Don Welsh comandaram o ataque. O Burnley, derrotado, comandado pelo também treinador inglês Cliff Buttle, tinha Strong no gol, Mather, Brown, Woodruff, Bray, Atwell, Chewy Morris, Kipak, Spot e Ray Harrison no ataque. Então, o Charlton Athletic, 2 finais, um título, um vice-campeonato. Muitos anos depois, tem a chance aí de tentar chegar à final. Mas para isso, vai ter que estrear bem e bater o Chelsea, 8 vezes campeão do torneio de futebol mais antigo do mundo. Na temporada passada de 2023-2024, o Charlton entrou em campo na Copa da Inglaterra 3 vezes. Na primeira rodada, bateu o Southend United por 4-3 fora de casa na prorrogação. Na segunda fase, também fora de casa, atuou as 3 partidas fora, avançou batendo o Walsall por 4-0. Na terceira fase, enfrentou o Preston North End e acabou sendo derrotado por 2-1 nos dias 2 e 30 de novembro e 14 de janeiro. Então, 3 jogos, caiu na terceira rodada, caiu nessa fase inicial de Copa da Inglaterra. Já o Chelsea, os Blues, o Orgulho de Londres, registraram a seguinte campanha na competição. Na terceira fase, bateram o Morecambe em Stamford Bridge pelo placar de 5-0 em 11 de janeiro de 2025. Na quarta fase, foram eliminados pelo Brighton e Hove Albion pelo placar de 2-1 no estádio Amex. Portanto, o Chelsea, apenas 2 jogos na edição 24-25 da Copa da Inglaterra, enquanto o Charlton em apenas 3 partidas. O Charlton para a primeira, segunda e terceira fase, o Chelsea na terceira e na quarta fase. Foi uma eliminação para o Brighton que gerou indignação dos Blues. O primeiro confronto entre o Charlton e o Chelsea na história do futebol aconteceu no ano de 1929, em 2 de novembro. Foi uma partida pela segunda divisão inglesa, a antiga League Division 2, jogou no estádio The Valley e foi encerrado sem vencedor, empate em 1-1. O último jogo
entre as equipes aconteceu no ano de 2007, em 3 de fevereiro, e foi válido pela Premier League. Também no estádio The Valley, Chelsea 1, Charlton Athletic 0. Vamos dar detalhes deste jogo aqui. 3 de fevereiro de 2007, Charlton 0, Chelsea 1, gol de Frank Lampard aos 18 minutos. Estádio The Valley, 27.111 pessoas, árbitro Mark Halsey. O Charlton de Carson, Henderson, Sankofa e Karkuri, Thatcher, Faye, Roland e Hughes, Thomas Bent e Dennis Romedal. O Chelsea de Cech, Wayne Bridge, Ricardo Carvalho e Michael Ballack, Lassana Diarra, Michael Essien e Frank Lampard, Claude Makelele, John Obi Mikel, Didier Drogba e Andriy Shevchenko. O treinador era o José Mourinho. Entraram no jogo o Kalu, o Phillips e o John Terry nos lugares do Shevchenko, do Mikel e do Makelele. Na equipe do Charlton, um ex-blue, um grande ícone dos blues, o Jimmy Floyd Hasselbaink. O Kevin Lisbon e o Suleimane Diawara entraram nos lugares do Romedal, do Roland e do Jerome Thomas. Jimmy Floyd Hasselbaink, um ídolo. O Charlton era 19º, acabou rebaixado, e o Chelsea era o 2º. E nessa parte de ídolos, vamos deixar registrado aqui, né? Jimmy Floyd Hasselbaink como um jogador em comum, vestindo a camisa do Charlton e do Chelsea. O Hasselbaink, com a camisa do Chelsea, entrou em campo durante suas 4 temporadas vestindo a camisa do Chelsea entre os anos de 2000 e 2004 177 vezes, marcando 87 gols e dando 36 assistências. O Hasselbaink contribuiu muito para gols do Chelsea. Já com a camisa do Charlton, foi apenas uma temporada, a de 2006-2007, entrou em campo 29 vezes, marcou só 4 gols e deu 3 assistências. Após o Charlton, jogou uma temporada no Cardiff City e então se aposentou. Na carreira, o holandês Hasselbaink entrou em campo 618 vezes e marcou 260 gols. 23 convocações para a seleção da Holanda, com 9 gols. Ele que foi atleta do Telstar, do AZ Alkmaar e do Neerlandia dos Países Baixos. Em Portugal jogou no Campo Maiorense e no Boa Vista. Na Inglaterra, Leeds United, Chelsea, Middlesbrough e Charlton. Teve ainda uma passagem no ano de 99 e 2000 pelo Atlético de Madrid, até encerrar em 2008 sua carreira de jogador de futebol pelo galês Cardiff City. O Hasselbaink, história, teve em campo contra o Chelsea, foi um jogador em comum na temporada de 2006-2007. Hasselbaink, que está com 53 anos de idade, esteve na Copa do Mundo de 98, defendeu a Holanda por 2 partidas e é treinador. Seu último registro como auxiliar técnico da seleção inglesa do ano de 2024. Começou a carreira de técnico como auxiliar no Nottingham Forest, treinou o Royal Antwerp da Bélgica, Burton Albion, Queen's Park Rangers, Northampton e depois seguiu como auxiliar da seleção inglesa, o Jimmy Floyd Hasselbaink, lendário artilheiro do futebol europeu e do Chelsea Football Club, com carreira em Chelsea e Charlton. O time do Red Army, do sudeste de Londres, equipe que vai enfrentar os Blues, vai fazer sua primeira partida na atual competição, assim como o Chelsea, e tem como destaque de seu time neste ano, nesta temporada vigente do ano de 2025-2026, o goleiro Kaminski. Thomas Kaminski, já veterano, goleiro nascido na Bélgica, tem 36 anos, sua primeira temporada pelo Charlton. Já são 25 jogos, titularíssimo, e está aí um desses candidatos ao simbólico, ao fictício troféu Yashin, de fechar o gol em partidas contra o Chelsea.
O Kaminski enfrentou o Chelsea na temporada 23-24, quando era goleiro do Luton Town, e também fez uma boa partida naquela ocasião. O Lu permaneceu no Luton até a temporada passada, de 24-25, e se transferiu para o Charlton. O Kaminski, já são 25 jogos nesta temporada, 2.250 minutos. Esteve em campo contra o Oxford, na vitória por 1-0, derrota para Norwich, derrota para Portsmouth, empate com Coventry, empate com o Blackburn Rovers. Então, Thomas Kaminski, goleiro nascido na Bélgica, de 33 anos, goleiro com dupla nacionalidade polonesa, natural da cidade de Dendermonde, e está em atividade, um goleirão alto. Então, o Liam Rosenior precisa armar um jeito e instruir seus atacantes a vencer essa barreira belga. O Thomas Kaminski, que é o destaque da equipe do Charlton Athletic. Já nos Blues, vou destacar o defensor Josh Acheampong, que tem sido utilizado muitas vezes, né, na temporada. Mudança de técnico e que o Rosenior continue dando oportunidades para o jovem Josh Acheampong, camisa 34 dos Blues, de apenas 19 anos. Nessa atual temporada de futebol, vestindo a camisa do Chelsea, o Acheampong já jogou 14 partidas. 4 da Champions League, 8 da Premier e 2 da Copa da Liga Inglesa. Marcou um gol na Premier League. Esteve em campo contra o Bournemouth, empate em 2-2, empate contra o Manchester City e na derrota para o Fulham por 2-1, o último compromisso dos Blues. O jogo em que esteve em campo e marcou o seu gol aconteceu no dia 18 de outubro de 2025, fora de casa, no estádio City Ground, quando aos 81 minutos o Josh Acheampong marcou o gol do Chelsea e frustrou um pouco a torcida vermelha. Então, Josh Acheampong, estrela da base, joia da base de Cobham, merece ser destacado para esse confronto, e tomara que o novo comandante azul, Liam Rosenior, o convoque para essa partida da terceira rodada da Copa da Inglaterra entre o Chelsea e o Charlton. Chelsea visitante na rodada. Na lateral do campo, o torcedor vai testemunhar, vai acompanhar uma estreia. O Chelsea com um treinador novo, Liam Rosenior, inglês de 41 anos. Liam James Rosenior veio da Liga Francesa, veio do Estrasburgo, comandou a equipe da Ligue 1 em 25 jogos na temporada, estava numa boa campanha na UEFA Conference League. Deixou o Estrasburgo na 7ª colocação. A última vez que comandou o time de meio de tabela, também membro da Blue Coal, foi contra o Nice, um empate em 1-1 fora de casa, no dia 3 de janeiro. A história do Rosenior é bem interessante. Ele foi jogador, lateral direito, com passagens relevantes por Brighton e Hove e também pelo Fulham. O Rosenior começou no ano 2000 no sub-18 do Bristol City, depois se mudou para Fulham, foi emprestado ao Torquay United no ano de 2003, então seguiu carreira no Fulham entre os anos de 2004 e 2007. Mudou-se para Reading, defendeu a camisa do Ipswich Town, teve longevidade por 6 temporadas com a camisa do Hull City, e então Brighton e Hove Albion, sua última equipe entre os anos de 2015 e 2018. Tornou-se treinador no próprio Brighton e Hove Albion, auxiliar técnico na temporada 18-19, mudou-se para o Derby County, por 3 temporadas foi auxiliar técnico entre 19 e 2022, assumindo a equipe profissional no meio da temporada de 22-23 por 12 partidas e conseguindo 7 vitórias.
deixou o Derby County, se mudou para o Hull City entre os anos de 2022 e 2024, onde acumulou 78 partidas, conquistando 27 vitórias, um percentual muito baixo. Na primeira temporada no Hull City, 29 jogos, 8 vitórias. Na segunda, 49 jogos, 19 vitórias. Partiu para o Strasbourg na temporada 24-25. Em 37 jogos, 17 vitórias. Em sua segunda temporada, meia temporada, apenas uma temporada e meia, em 25 partidas, 14 jogos, até assumir os Blues no início desse ano, no dia 5 de janeiro. E vai fazer sua estreia na Copa da Inglaterra contra o Charlton Athletic no estádio The Valley no sábado. Seu oponente é o técnico Nathan Jones, treinador galês de 52 anos, que já comandou o Charlton em 27 partidas na temporada, 25 da English Football League Championship, a segunda divisão, 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols, 32 sofridos, está devendo, está lá embaixo, está em 19º na classificação. Pela Copa da Liga Inglesa, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, já eliminado, 4 gols marcados, 4 gols sofridos. Geral da temporada, 27 partidas, 8 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, fez o Charlton marcar 29 gols, mas sofreu 36. Os últimos jogos à frente do Charlton, nos meses de dezembro e janeiro: 13 de dezembro, Birmingham 1, Charlton 1, 20 de dezembro, Charlton 1, Oxford United 0, 26 de dezembro, Norwich City 1, Charlton 0, 29 de dezembro, Portsmouth 2, Charlton 1. No primeiro dia do ano, em casa, no estádio The Valley, empate 1-1 contra o Coventry City, líder da segunda divisão. A última partida, em 4 de janeiro, Blackburn Rovers 2, Charlton Athletic 2. O Nathan Jason Jones, de 52 anos, nascido em 1973 e, portanto, é da cidade de Honda, no país de Gales. Está em sua terceira temporada no Charlton, chegou na temporada 23-24, quando comandou a equipe em 16 jogos e conseguiu 4 vitórias, já era ali parte reta final, metade da temporada. Em 24-25, 57 jogos, 32 vitórias, e na temporada vigente, 27 partidas, 8 vitórias. São 3 temporadas entre 23 e 25, ele que antes foi treinador do Southampton. Tem passagens por Luton Town, Stoke City e ainda comissões técnicas do Brighton e Hove e do Yeovil Town. O Nathan Jones, que ele era também um jogador de futebol, um defensor, ele era lateral esquerdo e também um meia, com passagens pelo Merthyr Town do País de Gales, Luton, Badajoz e Numancia da Espanha, Southend, Scarborough, Brighton e Yeovil Town. Encerrou carreira de jogador no ano de 2012 e vai tentar bater o Chelsea do Liam Hull Sr. Em casa, no estádio The Valley, no sudeste da capital da Inglaterra, neste sábado, 10 de janeiro do ano de 2025. Chelsea e Charlton, Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo, FA Cup. A primeira participação do Chelsea na FA Cup, Copa da Inglaterra, ela terminou precocemente. O Chelsea, no dia 7 de outubro de 1905, ano de sua fundação, estreou na competição na primeira fase eliminatória e em Stamford Bridge bateu o First Grenadiers por 6-1. 21 dias depois, em 28 de outubro de 1905, fora de casa, o Chelsea visitou o Southend United e venceu por 1-0. E encerrou sua participação na terceira fase, na terceira pré-eliminatória, quando foi eliminado de uma maneira humilhante. Em 19 de novembro de 1905, foi derrotado em Selhurst Park pelo Crystal Palace por 7-1. Em campo, nessa goleada, estavam John Tate Robertson, treinador
e manager. O Chelsea, já naquela ocasião, tinha um jogador que também era o treinador, o John Tate Robertson, primeiro treinador da história dos Blues. O Robertson, ele faleceu em 24 de janeiro de 1935 com 57 anos de idade. Ele que era natural da cidade de Dumbarton, na Escócia. O John Tate Robertson comandou o Chelsea em duas temporadas, 1905-1906 e 1906-1907. Acumulou 81 partidas à frente do Chelsea, com um total de 50 vitórias. Ele que era um atleta originário do Everton, nos anos de 1897 e 98, pelos Toffees, 26 jogos e marcou um gol. Passagens por Southampton e Rangers, na Escócia. Na equipe escocesa do Rangers, atuou entre os anos de 1899 até 1905. Como jogador do Chelsea, o John Tate Robertson esteve em campo 39 vezes e marcou 7 gols. Como treinador, comandou a equipe em 81 partidas. Um gigante, uma lenda de técnicos, treinadores dos Blues. Já o Charlton Athletic, em sua primeira participação na FA Cup, eliminou o Manchester City, fora de casa, no dia 13 de janeiro de 1923. Era temporada 1922-1923. O Charlton foi visitante, bateu os Citizens e avançou para a segunda rodada eliminatória, quando em casa também venceu o Preston North End por 2-0 em 3 de fevereiro de 1923. Na fase seguinte, o Charlton encarou em casa, no estádio The Valley, o West Brom Albion e venceu por 1-0, avançou muito até as quartas de final, quando parou no Bolton Wanderers. Foi derrotado em casa, no estádio The Valley, em 10 de março de 1923. O Chelsea teve uma eliminação precoce na temporada 1905-1906, em sua primeira participação na FA Cup. Já o Charlton, na temporada de 1922-1923, quando debutou, conseguiu avançar bem até a fase de quartas de final, sendo derrotado em casa pelo Bolton Wanderers. Na atual 2025-2026, The Addicts e Blues vão se encarar no The Valley Stadium no sábado, 10 de janeiro, às 17 horas pelo horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney Plus. E o Chelsea com estreia de treinador. Vamos ver se essa história vai mudar e o Chelsea vai achar seu rumo. A arbitragem para este duelo já está definida. É Chris Kavanagh, árbitro inglês de 40 anos, com muita experiência em jogos grandes de Premier League, UEFA Champions League. O Kavanagh, que pela última vez esteve em campo na 20ª rodada da Premier League e apitou a vitória do Arsenal no Vitality contra o Bournemouth por 3-2. Apitou também Leeds United 0, Liverpool 0 em Anfield, e em jogos do Chelsea, em 18 de outubro de 2025, na rodada 8 da Premier League, comandou Nottingham Forest 0, Chelsea 3. O Chris Kavanagh, que anteriormente na Premier League de 24-25, comandou a vitória dos Blues em 16 de maio de 2025 diante do Manchester United na rodada 37 por 1-0. Antes, também deu sorte aos Blues em 26 de abril de 25, Chelsea 1, Everton 0, rodada 34 da Premier League. Apitou o derby de Londres entre Arsenal e Chelsea em 16 de março de 25, Arsenal 1, Chelsea 0, e na rodada 25 da Premier League, em 14 de fevereiro de 2025, apitou a derrota do Chelsea para o Brighton e Hove
Albion no estádio Amex por 1-0. Experiência não falta, que tenha uma ótima condução ao distribuir e aplicar as regras do futebol no jogo entre o Charlton e o Chelsea. Primeiro jogo do Chris Kavanagh na Copa da Inglaterra, a FA Cup de 2025. Charlton versus Chelsea, FA Cup 2025-2026, Copa da Inglaterra, terceira fase, The Valley Stadium, 10 de janeiro de 2026, no sábado, 17 horas, horário de Brasília, e a transmissão é da ESPN e do Disney Plus. A Copa da Inglaterra é um torneio em que o Chelsea sempre levou muito a sério, é muito interessante pela quantidade de equipes. A cada temporada, quem acompanha conhece mais times e é muito legal, muito interessante acompanhar as rodadas iniciais lá nos meses de julho, quando as equipes amadoras, é bem legal acompanhar esses históricos de equipes de bairro, equipes bem amadoras mesmo, que têm o direito de se inscrever na competição e, na medida em que tiverem competência para avançar, podem até encarar um grande como Chelsea, como Manchester United, como Arsenal, como Newcastle e tantos outros, né? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o conteúdo do Chelsea Fan BH. Essa é uma resenha de FA Cup, de Copa da Inglaterra, e pedir o apoio nas redes sociais, né? Mais uma vez, Instagram, o ex-antigo Twitter, o Facebook, Threads, Blue Sky e o YouTube, e também Spotify, Amazon Music, cardápio sempre vasto de áudio, de texto e de vídeo. Neste encerramento, eu só quero registrar que o Chelsea não vence a FA Cup desde a temporada 17-18, possui 8 títulos da competição mais democrática do esporte e mais popular do planeta, vai enfrentar uma equipe que possui conquista lá nos anos 40, e o Chelsea passa por um momento ruim, e que a estreia do novo treinador, o Liam Rossini, seja a correção de rota para os Blues, o Orgulho de Londres, o Chelsea Football Club, triunfar. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!